viu? Dificuldade desse Luiz para sair do carro. Mas nós vai chegando nessa época, nós vai ficando tudo ruim. Não, vocês estão muito mole. Tudo ruim, né, seu Luiz? É? Como é que Na tá? paz? Tudo bom? Graças a Deus, senhor. Ô Luiz, você tá conversando com o som. Amigo. Você tá bom? Você tá bom, meu querido? Eu tô bem. O que você tá arranjando de bom? Pastor Sátere. Eu vou te contar. Oh, não. Você Como tá é que bom? Você tá, meu querido? Ô, Tá tudo bem? Nós vamos conversando. Eu tô conversando aqui com o senhor Antônio. Nós estamos Tá contando conversando. história, mas eu tô cavando, mas ele tá. Tudo ruim, eu o sou solo ruim. dele tá meio duro lá. Tá? É. Ele não sabe o nome dos avós dele, do bisavô. E tudo parente meu é Gomes. Que é isso, rapaz? Mas como? Mas o senhor ainda tá É jovem ainda. jovem. É. ainda. Não, eu tô brincando, ele tá Nós- falando. Nós estamos, na nossa idade, nós estamos forgados ainda. Tá bom ainda. Estamos né? chegando lá. Nós vamos chegando. chegar lá onde é que precisa. Desculpa. Pois. Quantos anos janeiro o senhor já montou já? Eu já montei pouco. Só 83. 83 janeiros já montou. Mas isso aí é pouquinho hoje. Hoje a moda hoje é fazer 6. Sei. É, sei. realmente. Tá tudo pra o frente. negócio é isso. Escuta, e a família? Tudo como é que bem. Tá? O filhão lá tá Tá tudo na bem, paz? tudo na paz. Em Pirassununga. Tá em Pirassununga? É, médico lá. Oh, maravilha. Ortopedista. graças a Deus. Ô, Luiz, e Não tem muita coisa Você pra não tem. dizer, Ô, Luiz, você trabalha no tiro de guerra lá? Você fez o tiro de guerra? Ou não? E eu incorporei no Exército no ano de 1967, na cidade de Pirassununga. Aí eu fiquei um mês e 3 dias. Aí depois eu fui escolhido para ser transferido para o destacamento avançado na cidade de Amambai. Ou seja, Amambai, conforme as pessoas gostam de expressar, que é a fronteira Brasil com Paraguai. E ali eu incorporei, permaneci por 4 anos, depois eu dei baixa como cabo e retornei a Franca, entendeu? Após eu retornar a Franca, fiquei um pouquinho de dias aí e no ano de 1972, no início do ano, eu comecei a trabalhar no tiro de guerra e estou lá há 45 anos. Você é o dono daquele tiro de guerra. Já recebi várias homenagens e inclusive agora no final deste ano agora eu recebi o título de cidadão francano pelos relevantes serviços prestados ao tiro de guerra e à comunidade francana. Porque como conselheiro gestor da saúde pública de Franca, eu já conto com 10 anos de trabalho voluntário. Fui presidente do Conselho de Gestão do PSF de Franca. Então a minha luta é essa, diária, em prol dos menos favorecidos, entendeu? E lutando pelas campanhas de doação de sangue que todo ano nós fazemos. Entendeu? Campanha. Ô, Luiz, agora mais um pouquinho. Você é natural de onde? Eu sou natural de Nova Serrana, Minas Gerais. Perto de Belo Horizonte, cidade bonita ali. Então, que agora ela cresceu muito, né? É um E você que grande levou o polo calçado industrial. pra lá ou não? Não, não. Quando eu nasci lá, e eu fiquei só até 2 anos, a idade de 2 anos. Depois eu vim para o estado de São Paulo, para a Fundação Sinhá Junqueira, que é considerado a usina Junqueira. E fiquei lá até meus 18 anos, que deu-se a época de eu incorporar no Exército. Mas vem cá, o Sinhá Junqueira era onde? Em Jericó? É próximo de Igarapava. Igarapava? É uma grande potência. E Hoje você não, veio hoje tá- como assim? Os seus pais vieram? Meus pais vieram para Trabalhar. cá e eu vim com 2 anos, né? Quantos de idade. irmãos que vocês são? Nós éramos em 4. Hoje nós estamos só em 2. É eu e minha irmã. O nome deles, faz favor. O nome da minha irmã é Maria Ângela de Carvalho. Os que faleceram. O que faleceu, o Eustáquio
de Carvalho e o outro Sebastião de Carvalho. O nome do papai, que faleceu há 2 anos e meio, com 91 anos, é Geraldo de Carvalho. E hoje, olha, é uma coincidência muito grande, né? Estou aqui próximo do AMA e vim trazer mamãe com 88 anos para uma consulta de rotina. E eu tenho grato prazer de cuidar. Alcancei uma grande dádiva de Deus. Cuidei de papai durante muitos anos e até ao óbito, e agora estou cuidando de minha mamãe. Acredito eu que o filho que tem esse privilégio é uma dádiva de Deus. E Deus me agraciou de uma maneira que eu não tenho palavras para agradecer. Não sou digno e nem merecedor, mas a bondade de Deus me alcançou e os seus olhos me contemplou. Que coisa boa. Você está falando isso e mexe com a gente, sabe? Porque eu também cuidei da minha mãe um pouco. O que eu pude fazer. Ela faleceu com 90 anos. E eu aprendi uma expressão que eu vou usar. É a nossa nascente. De onde nós viemos. Não tem a menor dúvida. Não tem. Nós não temos que preservar as nascentes. E como? E você preserva hoje, assim, com o carinho do seu pai, na memória, e da sua mãe você cuida, né? E com muita honra, porque papai deixou para mim um grande legado. O legado do caráter, da moral e da dignidade. E que eu rego isso com todo o sacrifício da minha vida. Tanto é que mesmo após eu ser aposentado, eles não deixaram eu sair do tiro de guerra. Estou lá há 45 anos pela confiança que depositaram em mim. Então, isso daí é o berço, as raízes. Embora o exército, ele forja um homem, mas a maneira do exército forjar as qualidades de um homem é diferenciada. Ele complementa o que veio do berço, a formação ética familiar. Ele amplia um pouco, mas a base vem de casa. A base é de casa. A base é de casa. É as raízes da família, a formação ética familiar. Então, eu rendo esse agradecimento à memória de papai, a Deus e a minha mamãe, e aos meus, posso dizer, quase que, se eu for enumerar, são milhares de amigos que realmente com eles me assistiram, me ajudaram, e eu aprendi muito com eles, por exemplo, que isso é de fundamental importância, aprender por exemplo. Ô Luiz, você falou do seu pai, mas eu quero que você amplie um pouco, aprofunda um pouco essa conversa. Irmãos do seu pai, quem são? Seus tios? A família de papai, ela distanciou-se um pouco, porque ela ficou naquela região de Nova Serrana, e como a gente saiu de Nova Serrana com 2 anos e vindo para o estado de São Paulo, a gente ia muito pouco lá, mas eu só tenho lembrança das vezes que eu visitava com papai o meu avô, que era Zeferino Brito de Carvalho, e Aurora Brito de Carvalho, a minha vovó. E na realidade você lembra? Você não lembra dela não, porque era muito pequeno. Não, lembro nitidamente, convivi com eles, tenho fotografia deles. Agora, os demais irmãos de papai dispersaram na região de Divinópolis e outros lugares. Você sabe mais ou menos quantos eram, o número deles? O número eram 5. 5? Um eu sei o que é. O homem Jesus de Carvalho, outro que faleceu também, Mateus de Carvalho. Uma das minhas tias é Aurora de Carvalho, a outra Vitória,
Esse outro que eu não tenho lembrança, porque ele distanciou muito, entendeu? Da família. Salvo, estou enganado, parece-me que era Divina de Carvalho. Divina? É. A única Divina. mulher das irmãs? Não, a única não. Não, Que entre as mulheres, Divina de Carvalho. É. Agora, teve uma que agregou-se na família, que era Maria de Carvalho, entendeu? Sim. Que ainda mora na cidade de Divinópolis. Sim. MG. Minas Gerais, ali é um lugar muito bonito. Ô Luiz, eu fiquei contente de saber que você é mineiro daquela região. E andou bastante aí nessa caminhada sua. A vida, eu vou perguntar primeiro, como que você conheceu a graça de Deus, o Evangelho? Porque você é uma pessoa da igreja, congregação cristã, né? Exatamente, exatamente. A graça de Deus foi assim. Eu ainda, criança, pode 7, 8 anos, já frequentava a igreja católica. E um determinado dia, aos meus 9 anos, como eu já ajudava o padre na igreja, lá na Usina Junqueira, eu passando pela praça, encontrei um folheto que dizia assim, não me falhando a expressão, um santo estava passeando na praia e encontrou uma criança, que esta criança transportava do mar para um buraquinho de formiga. E dizia assim, aí ele abordou a criança, o anjo abordou a criança e falou, o que você está fazendo? Transportando, ele disse, estou transportando a água do mar para esse buraquinho de formiga. E ele falou assim para ele, olha, isso é muito difícil. É mais fácil você transportar toda a água do mar para este buraquinho de formiga do que o homem descobrir os mistérios de Deus. E dali para frente eu encontrei uma pessoa por nome de Antônio Rosa, que era escriturário na Usina Junqueira. Passado uns 6 meses mais ou menos depois disso, ele me falou da graça de Deus, do Evangelho. E eu então ali entendi os mistérios de Deus, aceitei a graça de Deus. Aos 13 anos de idade eu fui batizado, segundo a lei de Deus, na imersão da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Doravante me tornei uma nova criatura, porque tive o nascimento verdadeiro no Espírito, de um novo homem, de uma nova criatura. E agora completa-se 70 anos da minha existência. E eu obedeci o mandamento da palavra de Deus aos meus 13 anos. Que coisa boa, Luiz. Deus abençoe. Eu sempre admiro o seu trabalho, a sua postura. E admiro como um amigo, uma pessoa que sabe transmitir paz. E isso aí é muito bom. O Evangelho dá isso pra gente, não dá? Eu, numa das oportunidade em que eu fui convidado para estar numa reunião com algumas autoridades, não que eu tenha competência, mas um dos delegados fez questão que eu fosse à tribuna para fazer a minha oratória. Depois de tantas autoridades ter falado, eu não tinha palavras. E com especialidade, homens letrados, formados, e eu
um simples homem sem nenhuma formatura, mas insistiram comigo. Eu disse assim: olha, eu não tenho muito o que falar porque tudo o que precisava já foi dito. Mas eu quero me reportar a vocês, autoridades queridas, e que têm trabalhado muito em benefício da comunidade, da sociedade. Mas a sociedade e as autoridades devem muito ao Evangelho. Até então, porque quando existe um bairro que precisa de um aparato, distrito policial, com viaturas, e enfim, o espaço físico, com todas as coisas que se faz necessária para um bom atendimento, aquelas pessoas que dão trabalho, quando chega ali o Evangelho, passa a domesticar aquelas pessoas. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que roubava não rouba mais, porque convertendo ele vai transmitir para a sua família e procura a igreja onde terá um comportamento diferenciado. Ele não vai ser um problema, vai ser uma solução de problema. Ele vai somar para o bem, contribuir para o bem-estar da sociedade. Então eu sempre falo para as autoridades e os gestores públicos, quando ver alguém construindo uma igreja, independente da crença que for, num bairro, procure ajudar, porque ali estará um local que realmente merece uma atenção especial e aquela atenção vai se repercutir e vai transmitir um bem-estar para as autoridades e para a comunidade daquele bairro. Você falou bem, e é verdade isso. O grande legado do Evangelho é vida, né? Transmitir, educar as pessoas, botar as pessoas no caminho reto. Deixa eu só dar um... espera para ele não... Ô Luiz, que coisa boa. Já. Deixa eu pegar um telefone aqui. Ô seu Sebastião, Antônio Honório, né? Nós estamos conversando, você vê que coisa boa registrar uma história? Eu vou te falar, que conversa gostosa. Coisa boa que eu estou registrando. O senhor tem muita coisa boa para falar também, ué. A gente está conversando aqui, nós estamos conversando aqui com o senhor Antônio Honório e com o Luizinho. Não, Luiz, só o Luiz está... né? Mas o senhor, ele trabalha no tiro de guerra há muitos anos. É um cabo. O senhor trabalhou com o que aqui, senhor Antônio? Em Franca? Uns 7 minutos mais ou menos eu já estou chegando aí, tá? Tá. Olha lá. Eu falei com a minha irmã, já foi atendida, minha mãe está me esperando lá. Ah, então tá. Só queria completar um pensamento. Hã? Pode falar. Posso falar? Pode. Meu nobre companheiro, amigo de longa data, Sadri, foi um prazer imenso nosso encontro e revê-lo, com saúde e o mesmo carisma de sempre. Quero penhorar os meus sinceros agradecimentos e estou muito feliz por revê-lo e saber as notícias da sua família. E nesse momento quero acrescentar o valor, o legado do Evangelho, que o Evangelho, quando até então ele entra no coração de um homem que se converte, ele tira o homem da escravidão, da prisão, do pecado e coloca esse homem livre para servir a Deus e cumprir com o seu dever de cidadão e cuidar da sua família e andar na direção do cidadão de bem, do homem segundo a lei terrena. Muito obrigado. Que Luiz, que coisa bonita você deixar uma mensagem tão rica, preciosa. Essa mensagem vai ser divulgada no Memórias e Vidas no YouTube
Isso aí vai servir para muitas pessoas, talvez estão lá macambus, meio triste, sem uma luz. O Evangelho ilumina a vida, não é? Ilumina. E eu conclamo a todo ser humano: Deus deu uma grande virtude para nós. Dê para os nossos semelhantes um sorriso. Dê para os nossos semelhantes uma grande virtude, o abraço fraterno, o calor humano, porque o ser humano, ele já nasce carente de afeto. E nós, às vezes, omitimos esses valores que Deus deu para nós. Então, dê o seu abraço fraterno, dedique, e o sorriso, ele está sempre abrindo as portas, transmitindo alegria para toda a humanidade. O povo é carente de amor, o universo, porque há tanta guerra, porque não há amor, não há compreensão. Mas agasalhem as pessoas no seu olhar, no seu sorriso, abrace com seus braços espirituais e orai por todos, sem distinção de pessoas. Reparte o pão. Não é só a comida. O pão. Não, o pão é o não só sentimento. o pão cotidiano, como também o pão espiritual. Por isso que nós temos a degradação do ser humano é em função de não conhecer e não aceitar o Evangelho. Porque Cristo abraçou todos e nunca discrimina uma pessoa. Até porque ele deixou um grande exemplo para nós. Quando transportava a sua cruz, naquele momento, o que ele fez? Ele aceitou um homem para ajudar a transportar a sua cruz, cujo homem era Cirineu. Agora, procure nos anais da história, veja a descendência desse homem, dos Cirineus. Ele não o repreendeu e aceitou até uma cor diferenciada, que ajudou ele conduzir a cruz ao Calvário. Reflete, degusta esse texto da palavra de Deus e você encontrará que não há acepção de pessoas. O professor Alfredo Henrique Costa me deu um conselho e eu aprendo, por exemplo. Ele me disse essas palavras. Ele disse para os 2 funcionários que brigavam e eu guardei isto comigo. Ele falou: meu filho, aprenda isto. Todos nós fomos formados entre fezes e urina. Desculpe a expressão da palavra, desse vocábulo, mas ele disse dessa maneira: todos nós somos formados entre fezes e urina, estamos em pé de igualdade e diante de Deus não há nenhuma diferença. E quem sabe quem era o professor Alfredo Henrique Costa? Meu professor. Dono de um jornal, professor, e ele não admitia. Se um aluno perguntasse para ele alguma matéria, ele respondia: a resposta está no livro tal, página tal, edição tal. Lembro-me disso. Lembra disso? Foi meu professor de Direito, na faculdade de Direito. Então é o seguinte, eu sempre procurei estar ao lado das pessoas que realmente são sábias, porque é melhor ouvir do que falar. Embora eu estou falando aqui agora porque fui solicitado, mas minhas palavras são muito humildes. Muito bom. Eu Luiz, sou uma mera pessoa. Muito obrigado, e eu fico contente de poder registrar esse momento tão bonito hoje. O nosso encontro foi marcado por esta beleza do Evangelho, a riqueza do Evangelho. Amém. A vida da gente é uma caminhada. Nessa caminhada a gente encontra pessoas ajustada com a vida, de bem com a vida. Você encontra gente brigado com a vida, né? Brigada com Deus.
Portanto, meu nobre amigo, eu quero dizer o seguinte: eu sempre estou de bem com Deus e com a vida, porque o Senhor Deus está sempre presente entre nós. E eu quero deixar esta mensagem para as pessoas. Faça o bem a todas as pessoas, sem distinção de pessoas, porque na sua construção espiritual você estará colocando um grãozinho de areia e um dia perante o tribunal de Cristo terá um grande valor. Um grande valor. E quem quiser falar comigo, o meu Face é luizãofotografias@hotmail.com. Luizão sem o tio e fotografias no plural. O meu zap 99-125-0457. Estou à disposição da população porque o meu trabalho é em prol dos menos favorecidos. Deus que abençoe vocês, um excelente dia regado com as maravilhas de Deus e que os passos de vocês sejam corroborados por Deus. Apertando a mão do amigo aqui. Parabéns, Luiz. Obrigado, Deus abençoe. Que palavra Amém. bonita, viu? Testemunho bonito da sua carreira aqui e da sua família também. Deus Amém. abençoe. De todos nós. O nome viu? dos seus filhos. O nome do meu filho, o primogênito é Robson Luiz de Carvalho. O segundo é Anderson Luiz de Carvalho. E a rapinha do tacho é Gleidson Luiz de Carvalho. E tenho 6 netos, pela graça de Deus. Coisa boa, parabéns, vovô. Essa é a riqueza que Deus me deu. Deus, ó. Deus abençoe muito. Amém, Deus te abençoe. Foi muito bom. Deus Sou Antônio. abençoe o senhor, São Antônio. Muito prazer conhecer o senhor. Mas eu mais ainda. Eu estava passando por aqui quando o nosso amigo me chamou. Sem eu saber o que era. Logo veio outro amigo ainda mais, que abriu mais O leque. o leque para nós. E conversar bonito. Falando de Deus. Falando coisas É só essa que nós precisávamos. Esse é nosso caminho. E não tenha dúvida que todos os dias pela manhã eu agasalho o universo. Quando falo do universo, são todos o ser humano, todas as pessoas. Com especialidade, os meus amigos na minha humilde oração. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Luiz. Ó, um abração pra você. Você é grande, viu? Eu gosto demais de você, viu? É um Vocês grande, me ó. desculpa que eu vou buscar. Vai lá, minha vai mãe, lá, tá? vai lá, ó. Um abraço da sua Essa é a mãe. primeira. Ó. Essa é a primeira que tem que buscar. Deus abençoe. É Amém. isso aí. Deus abençoe. Vai lá. vocês, viu? Amém. Luiz, Dê um obrigado. abraço no filhão, tá? Falou. O meu filho admirava quando ele prestou tiro de guerra aqui em Franca. Nós estamos aqui na praça Carlos Pacheco, em frente ao cemitério. E eu estou conversando aqui, estou conversando com o São Antônio. O São Antônio, a vida é bonita, né? Tem muita coisa boa pra gente conversar, né? Como não tem? A nossa vida é cotidiano, a gente não pode olhar para trás olhar para pra ver frente. as coisas ruins, tem que olhar as coisas boas. Oi, Deus tem muita coisa boa pra gente. E como é quase tudo boa. As pouquinhas ruins que parece ser muita coisa. A gente tem que dar ênfase naquilo que tem valor. Aqui tem uma praça bonita, a gente vê aí, ó. As aves ali estão ali cantando ali. Ó, Um abraço pro senhor. eu não ia parar aqui muito tempo, porque eu já passei de hora, não tinha nem falar nada. Mas só essa conversa que nós tivemos Foi tão boa, né? e que lá chega o senhor Luiz, e acabou de completar. essa conversa aí eu fiquei muito contente. São Antônio, ó, Deus abençoe. Nós vamos conversar mais ainda, viu? Nós ainda vamos encontrar. se Encontrar, Deus quiser. Deus quiser.